Nosso estudo é a lição 10, grandes exemplos de fé. É um estudo lindo, viu, irmãos? Porque o autor dessa carta, ele vai lá desde Abel até chegar em Jesus. Ele faz assim uma descrição. Depois vocês leem em casa com mais calma, né? Com mais tempo. E a gente vai ver que essas pessoas, elas não eram nada diferentes de nós. Eram pessoas comuns, pessoas improváveis, mas pessoas que, embora em algum momento elas vacilaram, a fé delas vacilou, mas ela nunca se extinguiu. Não tem pessoas que perdem a fé totalmente. Eu conheço pessoas que conheceram Jesus, ficaram um tempo na igreja, depois voltaram para a igreja católica. Nada contra a igreja católica, mas é o que eu falo. Eu creio na igreja que segue isso aqui. Na Bíblia que a gente tem que seguir. A gente não tem que criar nada além do que está aqui. E foi pensando nisso que o escritor dessa carta, ele viu a necessidade de escrever essa carta. Por quê? Porque Jesus tinha morrido. Os cristãos, eles estavam com medo, estavam apavorados, e muitos estavam querendo voltar para as velhas práticas. Então o autor dessa carta, ele teve todo o cuidado. Aqui, ó, é uma carta de advertência a judeus cristãos que passavam por perseguições sociais e físicas. Eles estavam mesmo sofrendo, eles estavam sendo acuados, eles estavam com medo. Então ele escreveu essa carta para diverti-los. E nessa carta ele começa a falar, ó, de lá do início, as experiências de fé que os antepassados tinham e que eles precisavam continuar nessa fé. Quem estava perseguindo ele eram os judeus, os religiosos e os gentios também. A perseguição era grande, o momento era difícil. Então ele faz essa carta. O autor diz: não volte atrás, fiquem firmes. Nessa carta ele fala dos fundamentos da fé e também cita exemplos de heróis da fé que nós vamos ver a seguir. Pretendia com este texto inspirar seus leitores a seguir o exemplo dos heróis da fé. Versículo 2. Cadê o versículo 2? De Hebreus? Hebreus 2, versículo 2. Porque por ela os antigos alcançarão testamento. É versículo 2 aí? Pois é. Então, o que ele está dizendo? Que, lê de novo, mas não ouvi não. Não é Atos, não. Hebreus. Não, é Hebreus. Aqui é o Antigo Testamento. 11:2. Hebreus 11:2. Porque por ela os antigos alcançarão testamento. Então, olha, então o que ele está falando? Os antigos, os profetas, os patriarcas do Antigo Testamento, eles, pela fé, eles deram um bom testemunho. Então é isso que a gente tem que fazer. Pela fé, não é olhando a circunstância, olhando quem somos, que se a gente for olhar para quem nós não somos nem dignos, né? A gente vai ver aqui uma parte no texto falando sobre essa condição que a gente se compara com esses heróis da fé, e muitas vezes a gente não se sente nem digno. E esses heróis, eles deram um testemunho tão lindo que aqui os estudiosos, eles não eram nem dignos do mundo em que eles viviam, porque foram exemplos muito bonitos de fé. E aí nós entramos nesse estudo. Aqui é a nossa introdução. Alguns falam, como eu já falei anteriormente, que foi Paulo que escreveu, outros foi Lucas. Quanto a isso, a gente não precisa se preocupar com isso. A única coisa que a gente tem que se preocupar e ter certeza que esse homem, ele foi inspirado pelo Espírito Santo, ele foi inspirado pelo próprio Deus. E ele tinha conhecimento das Escrituras. Por isso que é importante que a gente tenha esse conhecimento da palavra. Não para a gente se aparecer, olha, eu já li a Bíblia 300 vezes. Não, é conhecer a palavra, porque no momento certo a gente pode usar um versículo com uma pessoa, e não é o que a gente fala, é versículo que vai lá, ó, no fundo, no profundo da alma, vai na raiz do problema da pessoa.
Às vezes não tem outra pessoa do lado, você ali está falando a palavra de Deus, aquela pessoa que está com problema, às vezes nem entendeu, mas tem uma pessoa do lado aí, ó, porque o trabalhar de Deus é assim, é um trabalhar diferente. Só Ele sabe o que é no mundo espiritual, o que está acontecendo e o que você realmente precisa. Então é importante ter conhecimento da palavra. A natureza da fé, Hebreus 11, de 1 a 3. Quem abriu aí? 11, de 1 a 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É 11, né? 11, de 1 a 3. E a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então nós não podemos nos guiar por vistas, né? Tem uma música que fala nos guiar por vistas. Porque se nós formos nos guiar pelo que está acontecendo ao nosso redor, me desculpe o termo, aí vai virar o cabeção. Não é não, irmãos? Não tem condição. Então a gente tem que ficar firme nas promessas, firme que Ele falou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou, mas o meu Espírito vem. Fiquem tranquilos. A fé é espiritual, irmãs. Fé é uma relação, é uma experiência. Fé não é um sentimento religioso. As pessoas falam, ai menina, chega, me emocionei. Isso não é fé. Chega, olha a palavra, olha a minha emoção. É minha emoção pura, é um momento. Fé é relacionamento. Esses homens que nós vamos ver, essas mulheres, elas tinham um relacionamento com Deus. E o mais importante que nós temos que ver a nossa responsabilidade aí no segundo do estudo, a gente vai ver. A nossa responsabilidade é maior, porque nós já temos a promessa. Eles estavam com fé na promessa que viria, no reino que viria. Olha que coisa linda. Não são homens dignos e mulheres dignas. Nós já sabemos que a promessa já veio e ela vai voltar. Nós sabemos, nós temos essa certeza. E por que ficamos vacilando? Eu falo eu também, viu? Mas o importante que eu digo a vocês, nós precisamos ver. Não deixar ela morrer. Porque vocês vão ver que essas pessoas, elas vacilaram. Elas tremeram. Entendeu? Mas elas não deixaram a fé morrer. É isso que nós temos que ter em mente. Fé é adoração. Fé é relação com Deus. Então, hoje eu amo, minha filha, hoje, lá no culto, eu ouvi uma palavra que eu me emocionei. Ai, como foi bom. Isso não é relacionamento com Deus. Relacionamento é aqui também, mas é também no nosso dia a dia, em casa, em oração, é além da palavra. Então é importante ter essa relação. Fé é trabalho, é atitude. Volto a falar, é você estar se enchendo da palavra, se enchendo de conhecimento da palavra, mas você precisa ter atitude. Fé é atitude, é ação, é abrir a boca. Muitas vezes não precisa, como eu digo a vocês, nem abrir a boca, mas é dando um bom testemunho, mostrando que você realmente é filho, você é da família do Senhor. E fé é confiança, né, gente? Confiança no Senhor, não nas nossas forças, não nos nossos parentes, no nosso amigo rico, não no nosso dinheiro, a conta que está lá, não no preparo acadêmico, de conhecimento que você tem, dos títulos que você tem, nada disso. A sua fé é no Senhor. Por quê? Porque muitas vezes, não vai acontecer que você vai precisar de um socorro, mas que dinheiro nenhum no mundo vai validar esse socorro. Esse socorro, tem muitas coisas que a gente diz assim, as pessoas dizem, só Deus na causa, é só Ele mesmo. Não tem outra solução. É o Senhor, Ele tem que entrar, e quando Ele entra, o impossível se torna possível. As pessoas, isso, ela conseguiu isso, como é que ela conseguiu isso? Como? Ninguém nunca entrou desse jeito, ninguém nunca conseguiu passar nessa prova como poder de Deus. Então nós precisamos ter em mente isso aí.
Fé alimentada pela palavra e pela oração. O nosso alimento está aqui, a nossa fé é alimentada. E outra coisa que a gente vai ver, os antepassados, eles não tinham uma palavra para ler, não. Eram os profetas falando, não tinha coisas escritas. Olha que coisa, como era difícil naquele tempo. Hoje está tudo aqui nas nossas mãos e a gente não faz uso desse instrumento valioso que é a palavra. A fé é apoiada no poder de Deus e não na sabedoria humana. Quantas pessoas, o que a sabedoria humana está fazendo aí? Estão querendo negar a Bíblia, a sabedoria humana, não é isso? O homem se enche tanto de conhecimento, se enche tanto de si e quer questionar a Bíblia, quer questionar Deus. Será que existe mesmo? Foi aquela explosão? Foi o evolucionismo, né? Que o homem foi uma evolução. Olha, gente, que coisa mais louca. Eu estava dizendo, como é que pode ter sido uma evolução? Se a gente for pensar só no nosso corpo, no corpo humano, nosso corpo, gente, que máquina perfeita é esse corpo? Para cada alimento que você digere, tem uma enzima que quebra e transforma em energia e o que não serve joga fora. Olha que coisa mais linda! Olha que coisa linda! Como é que pode ter sido evolução? Só Deus. Certos tipos de animais, eles só vivem em uma região. Se você pegar ele e colocar em outra região, vai dar problema, porque não existe um predador natural para que mantenha o equilíbrio ecológico. Então o que é que acontece? Vai trazer problema para aquela região. Então tudo que ele criou, tudo que ele fez é perfeito e é maravilhoso. Nós não podemos interferir na criação. Vocês estão vendo aí o que é que está acontecendo devido a essa interferência do homem. Então, nossa fé não pode ser baseada no conhecimento, na sabedoria humana. Quantas pessoas se ensoberbeceram, se afastaram de Deus, porque se acharam? Nós temos um exemplo na Bíblia do rei Nabucodonosor, um homem que Deus estava usando. Deus tinha um trabalho para ele, mas ele nunca abriu o coração para Deus. Abriu o tempo, mas depois ele começou a se ensoberbecer. Ele se achou. E o que foi que aconteceu? O que é que acontece quando o homem se deixa levar pelas paixões do mundo? Ele se transforma em um animal. Não é isso? E o que é que nós estamos vendo aí no mundo? Não são coisas, aberrações que os homens estão fazendo um com os outros. Eu estava vendo esses dias, diz que tem pessoas que estão se identificando com certos animais e vivem como esses animais. O que é isso aí? Isso aí são as paixões humanas. Nós temos que ter cuidado com isso, orar pelos nossos, mas eu estou bem, mas e os nossos? E as pessoas que nós amamos? Então nós temos que ter esse cuidado, porque o mundo ele é mentiroso e ele é atrativo. Então precisamos ter cuidado com isso. A fé do Antigo Testamento, a fé na promessa, eles tinham fé na promessa. Não viram a promessa, mas creram mediante. Mas creram mediante fé no reino que viria. Eles viviam como em sombras. Eles viam as figuras, os símbolos. Olha que coisa mais linda, né, gente? E eles creram. Viria, o reino viria, o Salvador viria. É muito lindo isso, gente. Pessoas simples, que não tinham essas altas tecnologias. Que eu estou aqui, estou falando com uma pessoa lá no Japão, ao vivo, ele bota lá, ó, a chamada de vídeo. Olha que coisa, que tecnologia, que coisa avançada. Não tinha nada disso. Era mesmo um relacionamento com Deus. Um relacionamento purinho. A fé no Novo Testamento. Vivemos depois do cumprimento da promessa. O Senhor, ele já veio. O Senhor, o reino já está chegando. O Natal também. Bom dia, irmãos. Geralmente eu não me derrubo, chego assim discretamente, feito quase fantasma. Mas hoje eu preciso dar uma palavra para vocês para fazer um convite especial. Quinta-feira nós vamos ter o Sarau de Natal, o Sarau Cultural de Natal, no Centro Cultural Teosófilo. Para as antigas, era a antiga Casa Pastoral, quem conhecia, né? Então, que se transformou no Centro Cultural de Natal. Então, nesse dia 19,
quinta-feira haverá o sarau lá. Nesse sarau tem poesia, recitação de poesia, dramatização, canto, coral, canto individual e instrumentos. Tem gente vindo até a Vitória da Conquista para se apresentar. Então, prestigie e espero todos vocês aqui. Não, haverá feira de artesanato, uma mini praça de alimentação. Não precisa de convite para entrar. Pode utilizar isso para convidar um amigo aqui do bairro da Conceição. Principalmente. É um convite ou é informação? Os dois, irmão, é os dois. Falou a voz do Senhor. Sim, um aviso em geral para a escola bíblica normal até o final desse ano. E no mês de janeiro teremos um seminário especial com temas diferentes. Eu devo colocar já no boletim da igreja a programação. Então, gente, eles viviam como sombras, com aquelas figuras, mas creram. Nós, aqui, ó, o Novo Testamento, vivemos depois do cumprimento da promessa. Aumenta a nossa responsabilidade e aumenta a nossa responsabilidade de, pela fé, anunciarmos o reino, porque o reino ele já veio. É só aceitá-lo e viver e se relacionar. Então, um chamamento chamando a atenção de todos nós. Precisamos anunciar esse reino. O reino, ele precisa, o desejo do coração do nosso Pai é que todos estejam sentados à mesa. Que não se perca um só. Assim como vocês pensam, e eu penso, eu não quero que nenhum da minha família se perca. Então nós precisamos falar com um amigo, com um colega de trabalho, porque ele também precisa conhecer essa verdade e também começar a lutar junto com a gente, para que o reino se estenda, para que o reino sejam todos lá, junto com o Pai. Então, aumenta a nossa responsabilidade, viu, gente? Pela fé, entendemos que Deus criou todas as coisas segundo a sua sabedoria e vontade, e as dirige com sabedoria. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Vocês estão vendo aí? Ninguém busca a Deus e ele diz: ó, estou sem tempo, ó, final de semana, venha depois. Olha, nem combina, né? Ó, peraí, eu estou atendendo aqui seu irmão, ele é onipresente, ele é onisciente, olha que poder. Ele atende a Márcia e a Gel ao mesmo tempo, a Cláudia, a Lelo, a todo mundo, porque ele pode, ele é Deus. Olha que coisa linda. E ele conhece cada um na sua particularidade e ele tem a resposta, ele tem a solução na particularidade de cada um. Então, não podemos perder essa. Eu estava fazendo um estudo, não foi, irmão, semana passada, sobre essa questão da gente ter que obedecer. É lá na sua casa que você tem que estar. É na sua família que você tem que estar. Porque é lá que o Senhor mandou você ficar. Aí a gente estava fazendo um estudo sobre o caminho de Emaús, os discípulos, 2 discípulos, foi o que Jesus falou: fique em Jerusalém, porque o Espírito Santo vai vir. Eles desobedeceram, saíram, foram pelo caminho, esse caminho foi só lamúria. Só foi, como eu disse ao irmão, eu não aguento mais eu casei com um homem desse, eu não aguento mais essa casa, eu não pertenço a essa família é muito doida, essa família não me merece, ninguém me entende, eu não suporto meu patrão, não quero mais trabalhar com ele. Que mulher é essa que eu estou casado? Gente, é aí o lugar que você tem que ficar, porque é aí que Deus vai lhe usar, é aí que você é um missionário. Ai, meu filho, se você soubesse que meu filho tem feito, aliás, ele ainda nem fez nada, mas eu estou vendo uma movimentação estranha na vida do meu filho. Aí vai ficar se lamuriando na hora que ele mais tem, mas vocês tenham cuidado de Deus. Deus é maravilhoso.
Jesus foi lá no caminho com eles. Olha que coisa mais linda. Jesus se preocupa, Jesus se importa. Viu? Jesus se importa. Então nós temos que ter em mente isso. Não estamos sós, Ele se importa. Obediência é o resultado da fé. Eu fiquei assim, parece meio confuso, né? Quando nós obedecemos, é resultado da fé que nós sentimos. Porque muitas vezes a gente fica nessa. O caminho é ali, Deus está falando, fica quieto, fica calado, é assim, espere em mim. E a gente está desobedecendo. Então não tem que estar tendo fé. A fé não existe aí nessa pessoa. Então precisamos ter cuidado. É um pouco confuso, né? Obediência é o resultado da fé. Eu fiquei na hora para. Isso aí é muito profundo, porque hoje a visão superficial que se tem de muitas coisas do Evangelho diz o seguinte: se você ganhou um emprego novo, isso é fruto da sua fé. Se você ganhou muito dinheiro, é fruto da sua fé. Se você está só se vestindo bem, é fruto da sua fé. Mas o primeiro fruto da fé é a obediência. As demais coisas o Senhor acrescenta na medida que Ele achar que a gente pode receber. Mas o primeiro fruto da fé é a obediência. Né? Aí acha que são as coisas materiais, o que está se vendo, ó. Deus abençoou Abraão, mas o primeiro fruto prático da fé de Abraão foi obedecer ao Senhor. E a gente vê no decorrer do estudo que não foi diferente da vida dos outros, né? É obediência, fé é obediência. Fique onde você está. Fique com o marido que você está, com a mãe que você está, com o filho que você está, com o trabalho que você está. Aí é o lugar que Deus vai te usar. Não tenha medo. Amém. Não se entristeça. Não pense que tudo que você fez foi em vão. Eu tenho o controle de todas as coisas. E você é meu. Você é minha. É assim que ele fala. Nós não somos um bicho solto. Eu tenho os alunos que negócio de um bicho solto. Nós somos tão feios. Professora, lá em casa é tudo bicho solto. Eu já, meu Deus do céu. Não somos. Nós temos um dom. E o nosso dom é o Senhor. É o nosso dom, é o nosso Pai. O que caracteriza em todos os tempos, olha isso, o povo de Deus é a fé. Vocês viram quando ele começa lá, quando ele escolhe um povo, por que só aquele povo? O judeu chamou a atenção dele pela fé. É a fé que nos caracteriza, é a fé que é o diferencial lá no trono. Não é os seus bens, não são os seus bens, a sua beleza física, não é você ser muito caridosa, muito bondosa, não, é a fé no Senhor. Porque quando nós temos fé no Senhor, nós temos relacionamento. Então todas essas coisas que eu falei, de bênçãos pessoais, e bênçãos espirituais e bênçãos materiais, isso é consequência do nosso relacionamento com Ele. E outra coisa, Ele só vai dar o que nós realmente precisamos. Ele não vai dar aqueles sonhos, aquelas coisas bem, só dentro da cabeça humana, né? Umas coisas que, sem noção. Vou resumir. Deus tem um só povo aguardando a vinda de Jesus, onde seremos todos aperfeiçoados, aprovados nele. 39 e 40. Todos estes, mesmo tendo obtido um testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Foi difícil, meu irmão, para entender esse texto aí, eu tive que pesquisar bem aí, até você é confuso. Como é que eles tinham que esperar que só nele nós podemos, só em nós eles podem ser aperfeiçoados? Seria injusto. Não teria sentido o Senhor pegar esse povo, esses heróis da fé todo, já está todo mundo salvo, e construir lá o reino e ficar todo mundo já lá no reino. Eles estão esperando, porque eles são escolhidos do Senhor, eles devem um testemunho. Por quê? Porque quando Jesus vier, todos, então quando eu falo assim, na hora que ele vai, todos vão ser, aqui ó, todos aprovados, eles já estão aprovados, só falta
cada um de nós. Então, todos juntos, um só povo. Por isso que ele diz, Deus tem um só povo. Ele não tem o povo do Antigo Testamento, nem o povo do Novo Testamento. É um povo só. Então, esse povo está aguardando em algum lugar, um soninho, não sei o que é. Eles estão aguardando. Porque quando Jesus vier, todos serão aprovados. Um só povo, um só Deus. É lindo isso. Foi difícil de entender, viu, irmão, esse negócio aí. E realmente não é fácil entender nós humanamente. Por quê? Porque a vida pela fé, como você colocou aí no início, é relacionamento. Não é uma atitude isolada, não é uma emoção, não é isso, não é aquilo. Não, é uma vida, é uma atitude contínua de confiança e de relacionamento com Deus. E aqueles que conseguem, pelo seu esforço, como você também falou, essas pessoas que estão relacionadas aqui são iguais a todos nós aqui, com as mesmas falhas, as mesmas imperfeições, as mesmas dificuldades, limitações, enfrentando durezas, enfrentando guerras, perseguições, todo tipo de situação. Mas enfrentaram e Deus viu um coração rendido a Ele. E quem tem um coração rendido a Ele, está se esforçando, e mesmo com suas falhas, com suas dificuldades, mas persevera no caminho do Senhor, alcança a intimidade do Senhor. E aí quem alcança a intimidade do Senhor, aí entra o que você está falando aí agora. Deus te chama para cooperar com o propósito dele. O propósito dele, ele quer que você seja o cooperador do propósito dele. Você se tornando um cooperador do propósito dele, ele realiza o propósito dele na tua vida primeiro. E você vira um canal de bênçãos. E cooperar, às vezes, é você participar de algo que você não vai ver o resultado. Mas pela fé eu contribuo, coopero com o meu Deus, porque esse é o propósito dele. Abraão viu tudo que Deus falou para ele. Ó, Abraão, através de você vou fazer uma... Abraão vai ouvir mais coisas de Deus do que o que está registrado aqui. Eu vou formar uma nação, eu vou trazer um redentor, eu vou fazer isso. Ó, o povo vai falar para outra nação, vai ser escravo, eu vou resgatar. Abraão ficou, mas como é que vai ser isso? A tua parte é me obedecer agora, ter teu filho, que eu vou sair das tuas entranhas e eu vou te abençoar na tua descendência. Olha, trabalhando pela fé para que o propósito de Deus se concretize através da minha cooperação. A minha partezinha aqui, ó, a Iana dá a partezinha dela lá depois, daqui a algumas gerações é Valerie, em outra geração já é Horácio, então o propósito está se cumprindo. Todos queriam ver o resultado final. Mas Deus disse para ele, você vai ver, um dia todos nós vamos estar juntos e não saberá o resultado. Todos juntos, Novo Testamento e Velho Testamento, todos aprovados, todos juntos e todos subindo. Heróis da fé, Hebreus 13. Nós vamos ler o capítulo 13, por favor, só o 13. O capítulo todo? Não, só o 13. Não, 11 e 13. Versículo. Versículo. Todos Só 13. Hã? Pode ler. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo, as abraçando, as confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha aí, ó. Eles sabiam que eles não eram daquele mundo. E sabiam que tinha uma promessa, que ela viria. Morreram, não viram, mas deram um bom testemunho. Um parênteses, aí fala recebidos, não, eles não viram a concretização da promessa. Isso, não viram. Então foi o que aconteceu. Eles ouviram da promessa, creram, vacilaram, mas ficaram firmes na fé, deram bom testemunho, está dizendo aí. E o bom testemunho dele é o que nós estamos falando aqui agora. O bom testemunho seu, Val, vai ser falado nas suas gerações. Suas gerações. Tinha um tataravô, ele era casado com a vovoinha Ana. Eles eram firmes, eles foram firmes. Por isso que nós estamos aqui. Quantos pregadores vão sair daqui da geração de vocês? Pregadores que vão falar. Eu tive uma vozinha. Nós estamos aqui porque ela orou. Minha mãe conta. E todas as gerações nossas
tem um pregador do Senhor, tem um missionário, tem um homem e uma mulher que ela fala da grandeza do Senhor, que ela não se cala. Olha que coisa. Porque naquela época, viu gente, o sonho das mulheres, todas as mulheres eram ter filhos homens. No sonho, quando tinha filho da mulher, era tristeza. E principalmente na época que as profecias falaram, mais ou menos a época que o Redentor viria. Ah, minha filha, ela foi coisa, essa mulher não nasceu esses meninos não. As esperanças nos coraçõezinhos dela. Mas a gente sabe que quem foi a agraciada, né? Foi Maria, uma mulher cheia de graça. Não santa, mas uma mulher cheia de graça. Só ela poderia ser a cuidadora, a mãe ali terrena do Senhor Jesus, pelas qualidades que ela tinha espirituais. Homens e mulheres que demonstraram fé notável nas promessas e na providência de Deus, vitórias mediante a fé. Versículo 33 a 35. Quem lê, por favor? Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Olha aí, ó. Quantos de nós não estamos passando por apertos, né? Pensa assim, segundo aquela irmã que deve estar sorrindo, está passando aperto, mas vamos ser vencedores. Não vamos deixar essa fé morrer. Porque nós temos aqui exemplos, ó. Eles subjugaram reis, Josué e os juízes, não é? Quantos reis foram massacrados, foram exterminados, praticaram a justiça. Samuel, né? Samuel foi um juiz durante muito tempo, um exemplo de homem, um homem que tinha um relacionamento com Deus, um homem de fé. Juízes também, né? Gideão, tantos outros, juízes, homens comuns, pessoas comuns, agricultores, que cuidavam das ovelhas, pastores de ovelhas, donas de casas. A gente vai ver aqui mulheres simples, homens simples, que não tinham nenhum poder, nenhum poder pessoal, nenhum poder diferente. Tudo vinha do Senhor. Obtiveram promessas, a terra prometida. Foi tantas outras promessas. A promessa que o Senhor fez a Davi, né? Que dali viria um Messias, que nunca ia faltar um descendente dele no trono. Deus é fiel. Deus é fiel. Não, continuem com essa pequena força, continuemos com essa pequena força, porque as nossas gerações, elas não vão se submeter ao mundo. Elas não vão se submeter às paixões do mundo. Nós precisamos ter em mente isso, que as nossas gerações, elas vão servir, elas vão ter relacionamento com o Senhor, elas vão adorar o Senhor, porque esse é o legado que nós temos para deixar para eles. Porque o mais, quem tem relacionamento com o Senhor, aí é problema do Senhor, o mais que eles vão ter. E quem tem relacionamento com o Senhor só tem coisas boas. Nem é inegável isso. Fecharam a boca dos leões. Davi, né? O rei Davi, ele era um menino franzino, mas era um menino cheio de fé. Um menino que tinha relacionamento com o Senhor. Daniel, né? Daniel ali naquela cova foi provado, ele não se submeteu, ele não adorou a outros deuses, ele foi para a cova dos leões e ele venceu, ele fechou. Extinguiram a violência do fogo, Cedraque, Mesaque e Abednego. Você sabe que eles quatro, né? Os quatro amigos foram, Jerusalém foi destruída, eles foram levados como escravos, foram servir no palácio, e eles também, ó, os três amigos aqui, ó, também como Daniel, eles eram amiguinhos, viu? Oravam pelos olhos, eles tinham um relacionamento com Deus, e além de ter um relacionamento com
Deus, eles tinham um relacionamento entre eles. Se vocês forem ver lá, quando eles estavam lá sofrendo aquelas pressões, eles pediam oração uns aos outros. Eles tinham, então é importante isso nós aqui, intercedermos uns pelos outros, termos cuidado uns pelos outros. Então eles venceram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Davi, não foi? Elias, um homem que fez aquela maravilha lá no monte, não foi? Mostrou a grandeza do Senhor, matou 400 e tantos profetas. Foi muito profeta de Baal que ele matou a todos. Mas chegou uma hora que Elias, como nós, ele teve medo. Jezabel falou que disse que amanhã eu vou ter esse homem aqui na minha mão, mandou um recado para ele. Ela falou assim: eu não me chamo Jezabel se eu não fizer isso. Ele fugiu com medo, ele teve medo. Um homem que foi usado grandemente lá naquele monte, né? Mostrou lá as maravilhas do Senhor, mostrou a grandeza, o poder. Os profetas de Baal foram todos humilhados, ficaram lá com a cara no chão, gritando para o céu, para o fogo descer, e Baal não mandou fogo nenhum. Mas ele também, ele teve o seu momento. Ele fugiu de Jezabel. Jezabel disse que ia acabar com ele. Ô mulher, viu? Pois é, ele teve medo, mas eles escaparam. Davi, quantas guerras, quantas batalhas, né? Saul perseguiu para acabar com ele, mas ele venceu. Na fraqueza tiraram forças. Você lembra de Sansão, né? Um homem escolhido por Deus, mas um homem muito vacilante. E no final, quando ele estava no finalzinho, ele disse: eu não posso deixar esse povo escarnecer o teu Deus. Estava preso lá, nas colunas do templo, e diz que em morte ele matou mais na hora da morte, porque quando ele fez, os filisteus tremiam de medo desse homem. Amém. E a Bíblia fala que os filisteus queriam saber qual era o segredo da força daquele homem. Então ele devia ser um homem assim como vocês, assim, um normal. Não era como os filmes, né, que mata aquele homem tudo. Não era nada daquilo. Tanto que os filisteus, eles mandaram Davi lá descobrir qual era o segredo. Qual é o segredo da nossa força? Qual é o segredo de estar todo mundo aqui arrumadinho diante de tudo que nós passamos nesse ano difícil? Qual é o segredo da nossa força? O mundo tem que procurar saber qual é o segredo e a gente vai falar. O segredo é do Senhor. Não é da vida bem bonita, o ano terminando, foi um ano difícil, como tem sido todos os anos, porque a palavra fala, o mês está voltando e não vai melhorar. É aí, daí em diante. Mas então nós temos que mais e mais alimentar essa força, como eu falei anteriormente, é a palavra, é a oração, é relacionamento com o Senhor. Porque as provas estão aí, né, irmão? Coisas levantes até na própria família, né? Não somos estranhos, não. São as pessoas que mais amamos, que o inimigo sabe, porque os que mais nós amamos é o que nos fere. Então precisamos estar atentos. Aqui os heróis, deixa eu ver. Poderosos em guerra, rei Josafá, Uzias, Davi, quantas batalhas, né? Mas todos eles atribuíram as suas vitórias ao Senhor. Eu tenho um exército mais poderoso do mundo. Os que se ensoberbeceram, como eu falei na estante, como Nabucodonosor, né? Se ensoberbeceu tanto, o Senhor deixou ele entregue às paixões infames. Ele se transformou em um animal, né? Até pelo cresceu um pouco. E não é isso que eu estava falando aqui, os irmãos, o mundo está aí, as pessoas estão levadas, guiadas por paixões humanas, a palavra está aí, o Senhor, o rei está voltando, e as pessoas estão aí, eu vi esse dia se identificando com um gato, fica andando pelo meio da rua, né? Aí eu vi uma crítica, e para que bota aquela protetor no joelho? Não é um gato? Gato não tem protetor no joelho. Pois é, se identificando com o cachorro. Gente, o que é isso? Aí a colega ontem falou, por que não se identifica com o jegue e vai pegar um bocado de carga e trabalhar? Pois é. Então a gente está vendo aí que o mundo está ligado totalmente ao maligno.
essas paixões humanas, elas só acabam quando não existe um relacionamento com o Santo. Porque o Espírito Santo vem, habita em nós, ele está em todo momento, ó. Calma, não é por aí, não é assim. E assim nós vamos, de degrau em degrau, nos santificando e sendo aprovados. Não é isso aqui? Porque o pessoal lá está aprovado, só está esperando a gente. E aí? Nós não vamos não? O nosso pessoal não vai não? Em nome de Jesus. Receberam mortos pela ressurreição. A viúva de Sarepta com Elias. Essa viúva, ela estava ali mesmo para entregar os filhos como escravo, não tinha nada, estava mesmo na ruína. O profeta Elias chegou e disse a ela: olha, o que a senhora tem aí em casa? Olha a fé da mulher, a obediência. Ela sabia que ele era o homem de Deus. O que é que você tem em casa? Ah, não, um pouquinho de farinha. Vou fazer um pão, os meus filhos me trancar no quarto e morrer. Ele disse: faça, mas primeiro traga para mim. Olha, Deus é assim, ele nos prova. Ela obedeceu, gente. E nós sabemos o resultado, né? Interessante a pedagogia de Deus. As diversas situações da vida pela fé, né? Elias viveu um momento, vamos dizer assim, humanamente falando, glorioso de ver a ação de Deus se derramando na frente, aquela vitória, aquele negócio que chamou a atenção, saiu em todas as manchetes, saiu em todos os canais, todas as redes sociais, bombou. Elias mostrou a vitória de Deus. No outro dia, Elias está escondido numa caverna com medo. Ao lado humano. Ao lado humano da coisa. Quando vocês estiverem assim, não é para dizer que cadê Deus? Continua no mesmo lugar. Eu também vejo. Nesse lado aí que você citou. Eu também Deus vejo. leva ele e sustenta ele com uma viúva pobre que só tem aquele pouquinho. Mostrando a ele que ele cuida do jeito que ele quiser. Amém. Da forma que ele quiser, porque ele sabe que a gente precisa aprender. E pela obediência dele, abençoa a viúva. Outro exemplo, essa viúva, viu? E também temos aqui a Sunamita. A Sunamita, ela era uma mulher de posse, você sabe a história, ajudou, teve um partinho, depois ele viu que ele não tinha filho, deu um filho a ela, o menino morreu, mas o menino foi ressuscitado. Glória a Deus. Então, essas pessoas, elas receberam os mortos pela ressurreição. Torturados, não aceitaram resgate, esperança na promessa. Diz que tem relatos, né, que falam que ele tinha muitos deles que já eram jogados para os leões, que ficavam rindo. Diz que muitos soldados romanos se converteram quando viram situações como essa. Que o povo não ficava apavorado, não. Era um povo que dizia que esse povo parece um mundo de cordeiro, morrendo ali calado, mas porque eles tinham a convicção, a esperança na promessa. E até hoje acontece isso daqui. Os irmãos que são perseguidos, que morrem pela fé. E levam as outras pessoas a crerem depois de sua morte. Não negam ao Senhor. Não negam o Senhor. Não negam ao Senhor. Escárnio, açoites. Nós temos exemplo do profeta Jeremias, né? O homem que sofreu, mas era chorão também. O profeta ficou, não foi? Uns dizem que é aqui, outros dizem aqui, enterrado em um poço frio, gelado, aquela região é fria, mas ele não negou ao Senhor, ele continuou falando o que Deus mandava a ele, advertindo o povo. Provados, cerrados ao meio. Diz que Isaías, os estudiosos dizem que foi ele que foi cerrado ao meio. Mortos ao fio da espada, os profetas, né? Que Jezabel e depois mandou matar todos os profetas, todos. Pois a Jezabel, a mulher era muito do mal, ela era muito do mal. Então ela mandou Jezabel, mas mesmo assim, a fé ela não morreu, ela continua, ela não se extinguiu. É isso que o Senhor nos fala. Vai vacilar. Quantos aqui vacilaram, né? Quantos aqui titubearam, mas continuaram? Peregrinos errantes afligidos. Elias, né, como o irmão falou, Elias morreu de medo, fez aquela grandiosidade, aquela coisa grandiosa que até hoje a gente conta aqui.
aquele sucesso lá no monte, os profetas, depois ele mesmo matou um a um, fez os profetas de Baal, que eles gritavam, pedia a Baal fogo e o fogo não vinha. Mas depois ele se sentiu afligido, né, com medo de Jezabel, uma mulher poderosa, uma rainha muito má, e ele fugiu e foi se esconder, peregrino errante, homens dos quais o mundo não era digno. Olha que coisa, homens e mulheres comuns, vacilantes, mas que deram um testemunho lindo de fé. Então nós precisamos continuar, não estamos vendo nada, está tudo na frente, do lado, atrás, está tudo fechado, porta fechada, não existe, parece que sua vida estacionou, parece que está tudo igual, você não está vendo nada, sua família, um foi para um lado, outro foi para o outro, você fala, não adianta, você ora, você pensa, né? Não adianta, mas não tenho medo. Porque se esse povo aí vacilasse, eles não estavam contando aqui, eles não estavam Esse é o inscritos. cenário de produção de milagres, né? Porque foi assim com o povo do Egito. Então é assim, nós temos que continuar clamando. Não foi isso no Egito que você me lembrou do Egito? 400 e tantos anos lá, o povo massacrado, sabiam da promessa, sabiam de tudo. Porque José, antes de morrer, falou: quando vocês saírem daqui, então eles tinham uma promessa de sair daqui. Leve, mas ó, se submeteram, apanharam, para você ver o cuidado do Senhor, que embora toda essa pressão, todo esse mal, diz que o povo se multiplicava, diz que Faraó disse que ficou com medo, disse assim: esse povo crescendo, nós somos um povo pequeno, o Egito era um país pequeno, poderoso, mas pequeno. Como o Senhor, mesmo na aflição, como ele fala, ele não nos deixa. Ele é um Criador que todos os dias ele visita a sua obra. Não é isso? Ele visita todos os dias. Ele visita todos os dias cada um de nós. O Egito não era tão pequeno. A questão era que boa parte da população do Egito era de escravos. O Egito se caracterizou muito por isso, por fazer escravos para fazer suas obras. Eles soltavam um bem bom. Todo mundo, o trabalho braçal era com escravo. Então, como eles tinham muitos escravos de muitos povos, quando eles viram isso assim, multiplicando, um desses povos crescendo, se multiplicando, pronto, se eles se rebelar, aí a pensar, os outros vão se unir e a gente está frito, tem um grande exército dentro do nosso país. E acabar com eles. Então, eram homens dos quais o mundo não era digno. Então, não eram pessoas com superpoderes, pessoas que tinham um poder aquisitivo. Foi isso, né? Compraram um exército para ele, nada. Tudo vinha do Senhor. Tudo vem do Senhor. Então, a gente tem, às vezes, a gente se sente tão pequeno, né? Tão inútil. Tudo que eu fiz, o que foi que eu fiz? Eu não fiz nada até agora. Por que você está falando isso? Não era isso que eu estava pensando, não é o que você está pensando. É o que o Senhor tem para fazer na sua vida. E que você só vai saber se você tiver um relacionamento com Ele. Um relacionamento de fé. Fé é relacionamento. Fé não é um sentimento religioso. Então esse relacionamento vai lhe dar toda a direção. Para Deus abrir a boca e deixar isso testificado, né? Homens dos quais o mundo não era digno. Heróis da fé. Deus botar isso, gente. Gente, que privilégio. Esses homens não viviam para ouvir isso. Mas ele viu na intenção disso, de não ser absorvidos pelo mundo, né? De o mundo não ser aquilo que atraía o coração deles. Mas eles serem sempre submissos àquele que é o dono de todas as coisas, que o planeta Terra foi feito por ele, né? E tudo que existe foi feito por ele, pela sua vontade. Isso é muito profundo, muito profundo. Porque quando a gente vê assim, herói da fé, uma dona de casa, uma simples mulher,
aqueles 3, 4 amigos, escravos em um país estrangeiro. Ah, eu não aguento esse trabalho meu, aqui não vai dar em nada. Eu me sinto escravo. 3 jovens de boa família, porque eles escolheram a Babilônia, eles escolhiam os mais preparados para servir no reino, lá dentro do palácio. Então aqueles 4 jovens, eles poderiam simplesmente dizer: cadê o Deus que nossos pais falaram? Porque na época era de boa. Cadê esse Deus? Só o dia que a gente está aqui, a gente não tem mais nem família, a gente não tem nada. Vamos cair aqui na gandaia mesmo. Ó, que mulher bonita, uma mulher bonita, já devia ser aquela azul, aquela se viviam se expondo, né? Mas o que foi que eles fizeram? Os 4 continuaram firmes, porque eles sabiam que tudo aquilo ia passar e que o Senhor estaria com eles. E realmente, nós estamos agora lendo, né? A fornalha, né? Dos 3 amigos, Daniel, Vitória. Muitas vezes estamos acorrentados a um casamento, a um trabalho, a uma família, que a gente diz que não é dessa família, não é desse. Não sei, tipo, onde é que eu sei. Que preferia ter nascido em outra família. Eu não sou dessa família, ninguém me entende nessa casa. Desde pequena eu sou assim, ninguém me entende. Esse povo é atribulado, desde que nasceu. Então é aí mesmo. E aí, Jesus falou aos discípulos: Nessa fornalha aí. Fique em Jerusalém. É aí que vocês vão receber o Espírito Santo, que vai lhe dar todo o poder para que você fale, para que você fale do reino. É aí nessa casa, nesse trabalho, com esse marido, com esse filho, com essa filha, com essa esposa. Agora você precisa ter relacionamento com Deus para saber o que você vai fazer. Porque muitas vezes não é nem o que você está enxergando. O inimigo faz você enxergar. Tem que ser Ô irmão, ontem eu estava ouvindo uma mensagem, né, no rádio, e o pregador falando que Deus nos dá promessas, né? E para isso nós firmamos propósito com Ele. Mas Deus não conta pra gente o processo que a gente vai passar para chegar lá e alcançar a promessa, né? E dar conta do propósito, não. Aí ele fala, ele mostrou os sonhos para José, mas ele não contou para José que ele ia ser jogado no poço, que ele ia passar pela prisão, que ele ia passar pela mulher de Potifar. Então, para que as promessas do Senhor sejam cumpridas em nossas vidas, a gente tem que passar pelo processo. A gente não sabe como é que ele vai ser. O processo não é fácil, não. Porque é nesse processo negativo, que acontece a nossa santificação e nós estamos preparando o nosso coração para receber aquela vitória lá. Quantas pessoas recebem a vitória e quando recebem se afastam? Tem mais tempo. Eu tenho que fazer esse negócio crescer mais ainda. Aí é o lado humano, né, que nos leva a fazer essas coisas. Lições. Primeira, lista de pessoas imperfeitas e comuns. Fé, todos eles demonstraram fé vacilante, mas que não se acaba. Elas vacilaram na fé, mas ela não foi extinta. Então o trono ainda está de olho em você. O trono ainda está lá, ligado. Deus se importa, Jesus se importa. Abraão, olha o exemplo, ele mentiu. Olha aqui, ó, o pai de todas as gerações, o pai da fé, né? Ó, mentiu. Jacó foi enganador. Raabe, prostituta, entrou na genealogia do Senhor Jesus. Olha. Cadê? Davi adulterou, né? Fez aquele ardil ali e matou Urias, morreu, foi para Urias estava apaixonado pela mulher do homem, ele sabia, guerreiro, estrategista, qual é o lugar que morre logo. Aí diz que é a frente de batalha, né? Bote Urias lá, Urias muito obediente, um soldado, um homem assim lá, e obedeceu. Interessante que ele usou até a lei, né? Porque ele só poderia casar se por uma casa o homem tivesse morrido. Você viu como o inimigo né? Como a pessoa começa a procurar coisas. As brechas na lei. Vai chegar no final do que
é para dar um sentido diferente. Não é isso que está aqui, todo mundo lê assim. Vamos procurar o sentido, aí joga lá, o juiz diz, é isso mesmo, como já Meu ganhou. juiz falou pra mim, que a gente conversando antes pra casa dele, ele falando, tem situações que eu não dou por causa de uma vírgula. É isso aí. Não, ele sabe que a pessoa teria direito, mas por causa de uma vírgula, ele não pode dar. As Porque leis não mal- faz sentido aquilo que tinha que ser. As leis mal elaboradas. Leis mal elaboradas. O que é que acontece? Aquele pontinho que não deveria estar ali transforma, desfigura a mensagem que quer ser passada. Eita, Jesus. É assim Deus. Segunda, confiança firme em Deus. No Antigo Testamento eles tinham os profetas e tinham as revelações. Ficaram firmes aí, ó, heróis da fé. Hoje nós temos a palavra, olha aí, ó. Glória a Deus. Só lê, pedir o Espírito Santo, abra meu entendimento, e que eu possa entender, que eu possa te ouvir o que ele fala. Terceira, fé não isenta de tribulações. Cuidado com os falsos profetas e as falsas doutrinas. Não é o que está acontecendo aí? Venha para a minha igreja. Nós estamos fazendo correntes e mais correntes. As pessoas parem de sofrer. Quer ver? Hoje já vim dizendo bem assim: o melhor de Deus está por vir. Já veio. Eu já vi pregações assim: o melhor de Deus na sua vida, meu irmão, está por vir. Olha, veio, está aí. É só se apossar. A fé verdadeira é viva, se traduz em atitude, mudança de vida, experiência real com Deus. Um bom testemunho de fé alcança outras pessoas. Tem que dar mais claro do que isso? Eu fico em casa, isso não é legal. Tem vezes que eu chego, minha filha, de domingo, passo uma semana também. É só isso? Tem que ter atitude. Tem que dar testemunho. Olha o testemunho dessas pessoas. Quinta e última lição. Deus tem um povo cuja característica maior é a fé. Não existe, é a fé. É a fé que torna o povo de Deus. No Messias, somos esse povo, portanto, pela fé. O nome de cada um de vocês. Cada um deles estão na galeria dos heróis. Por quê? Repare porque eu acho que o nosso nome, tenho certeza, está na galeria dos heróis. Por quê? Tão bravamente, em pleno século XXI. O que é que a gente está vendo aí? O que é que a gente está vendo? Os atrativos que o mundo dá. São coisas grandes, terríveis. Coisas mesmo que enchem o olho do cristão. A gente não vai através de toneladas de pessoas em igrejas lotadas por causa dessas doutrinas erradas aí. Porque o mundo diz isso. Você tinha só uma fazenda e assim, você vai ficar com 5, 6. Seus filhos, menina, vão ficar todos. Gente, ninguém fala de tribulação, de pecado, essas doutrinas que estão aí. Esse tema de pecado, Espírito Santo, não, é prosperidade. Deus abençoa, as bênçãos do Senhor estão aí para todos. Então, eu creio que nós estamos ainda em pleno século XXI, tempo difícil. Que é complicado, né? Tempo complicado. Dizer que o primeiro fruto da fé é a obediência. Como é que você vai pregar um negócio desse para quem você está querendo pregar sua prosperidade? Isso. A camarada ali, quer ver? Ali o resultado da fé. A obediência é o resultado da fé. Como é que vai pregar isso aí? Exatamente. Quem é que quer obedecer? Quer fazer segundo a sua vontade, segundo o seu entendimento. As pessoas querem fazer assim, o mundo quer fazer assim. Mas é fé genuína, né? Porque Não, a fé não. porque tem a fé também, que é a fé em obras, na força, que aí eu essa fé que é a fé em Jesus. Sentimento não, é a fé no ser. Porque fé é aqui, ó. Fé é adoração. É relação com Deus. É trabalho, atitude e ação. E é confiança. Mas o pessoal só quer ter confiança. Confiança que vai na força do braço. Na força do confiança que vai prosperar. Confiança que o mundo vai ver. Ali, ó, é certo de Deus, que não é podre de rico. Não é essa a bênção do Senhor. São bênçãos
Aqui, ó, nem no século XXI eu creio que o nosso nome está lá. Por quê? Porque tão bravamente nós servimos, amamos, adoramos a um Deus único. Nós não adoramos essas coisas que o mundo estão nos oferecendo. E oferecem aos nossos. Muitos dos nossos, é por isso que nós estamos também nessa crescente oração. Muitos dos nossos caindo, muitos dos nossos se submetendo a essas paixões, a essas coisas mentirosas, porque o mundo é mentiroso. E a gente sabe que o pecado, ele dá prazer. O prazer é momentâneo, mas ele dá. Então, que nós possamos saber que o nosso nome, eu creio, ele se encontra na galeria dos heróis da fé. Pela fé. Não podemos deixar essa fé se extinguir, ela vai vacilar. Porque como eu disse a vocês, quantas lutas passamos esse ano, né? Quantas ainda virão. Porque a palavra de Deus diz que no final é assim, é tribulação. O amor de muitos vai esfriar diante de tanta feiura, de tantas coisas horríveis que vão acontecer. Mas nós precisamos continuar firmes, porque a nossa pátria eterna se encontra lá. Amém. Esperando que todos aprovados vão subir juntos. Amém. E nós precisamos falar desse amor. Falar e buscar a palavra, orar mais, porque a nossa fé, ela vai crescendo. E Deus vai nos dando argumentos, vai nos dando palavras de sabedoria. E esse reino vai crescer. E que assim seja, e que a paz do Senhor seja por todos. Amém. Vamos orar. Vamos pedir, chover. Claudinha, ora aí pela gente. Deus nos dê uma semana em paz. E que nós possamos pôr em prática, não só essa semana, mas sempre. E deixar esse legado da prática da fé para a nossa família. Amém, amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado e agradecido pelo nome, Senhor. Te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos, Deus, pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos por cada família que nesse momento, Pai. Pedimos a tua direção nesta semana, Senhor. Anuncia, Senhor Deus, na prática da tua palavra, Pai. Que nós ouvimos aqui. Te agradecemos também pela vida de Bernadette, Pai, tua serva, Pai, para nos proporcionar mais entendimento de nossa vida. Obrigada por